Olá, hoje eu estou trazendo um vídeo aqui bem simples, um pouquinho diferente. Eu sempre trago metal dourado, outros desenhos, mas hoje eu resolvi trazer esse metal aqui, ó, de inox, tá? Essas fotos foram tiradas de objetos reais. Todas as fotos, todos os desenhos que eu tenho aqui nessa montagem feita por mim mesmo, tá? É tudo real. Aqui eu estou marcando os pontos que serão pintados com a tinta preta. Gosto de fazer isso, pois quando eu venho trabalhando com outra tinta por cima, ela não se apaga e assim eu tendo, né, que riscar tudo de novo, tá? Eu sou Dagmar, sou artesã. Espero que você goste desta pinturinha simples, delicada, muito gostosa de fazer. Ah, e detalhe, pouca tinta, tá? É mesmo para quem está começando a pintar tecido agora. Então veja que dessa vez eu vou aqui, ó, tentar fazer um suposto inox, tá? Vou fazer tudo de forma bem suave, delicada, gente, devagar, porque eu não sei trabalhar depressa, principalmente que eu preciso explicar, né? Em alguns pontos desse vídeo eu vou acelerar um pouquinho porque são detalhes repetidos, tá? Esses mais fáceis eu vou correr um pouquinho com o vídeo e vou deixar um tempo integral para quando terminar, porque são bastante detalhes e eu prefiro explicar bonitinho cada detalhe, tá? Então, eu espero que você goste dessa pinturinha que eu estou trabalhando só com a tinta preta e o pincel número 8, 6, desculpa. Tá tudo muito tranquilo, eu vou marcar aqui cada traço que será pintado com a tinta preta. Marquei essas partezinhas aqui com a tinta preta, agora com essa tinta cinza claro, eu vou preencher toda essa alça aqui. É mesmo com cinza claro e clareador, tá? Porque essa alça ela vai ser com a cor preta, mas sempre gosto de fazer uma base com a tinta cinza para depois vir e passar a tinta preta por cima, tá? Então preencho aqui toda a alça com essa tinta cinza clara, clareador. Continuo aqui com o pincel número 6. Preenchi toda a alça com a tinta cinza claro. Agora ela tem aqui uns pequenos detalhes pelo meio e eu marco com a tinta preta também. Aí você pode perguntar, ué, se ela vai pintar com a tinta preta, por que está passando essas marcas? Sim, porque quando você passa uma tinta preta num determinado tecido, você deixa secar, depois vem trabalhando quando ela seca, aí você vem e passa tinta preta por cima, fica assim, um tom mais forte e um tom mais claro, tá? E deixando uns detalhes bem bonitinhos aqui na alça. Depois que eu faço essas marcas, essas marcações no caso, né, aqui com a tinta preta, eu venho passando a tinta preta depois que ela seca, tem que deixar secar, tá? Para você não borrar, né? Que se eu passo a tinta logo por cima dela molhada, vai fazer um borrão só. Então, faço esses detalhes, deixo ela secar e depois eu venho trabalhando com uma tinta preta sobre toda a alça de novo. Mas olha, é a tinta bem ralinha, tá? E ainda uso clareador, porque como eu volto com a outra tinta sobre essa,
Se eu venho com uma tinta muito grossa, quando secar, ela vai endurecer o tecido, tá? Menos esse pedacinho ali, eu não passo a tinta preta, tá? Mas eu vou então adiantar aqui, porque fica fácil de você ver depois. Como eu disse, eu vou correr um pouquinho com esses vídeos nas partes mais fáceis, tá? Deixar a explicação bem legal pro finalzinho do vídeo, tá? Então, termino aqui e já estou voltando, tá bom? Gente, o vídeo tá dando aqui uma balançadinha, mas eu andei mexendo aqui no telefone, acho que eu descentralizei ele, não tô sabendo explicar muito bem isso aqui não, tá? Ele está balançando assim um pouquinho, mas não vai cair, eu espero que dê para você entender, tá? Eu vou, quando parar aqui, eu vou botar ele no lugar de novo, espero que eu consiga, tá? Eu não sei, tá vendo? Ele tá balançando um pouquinho. E eu só percebi na hora que eu fui editar nessa primeira parte, tá? Mas eu garanto, eu prometo que na parte final ele não vai estar balançando assim, tá bom? Ó, veja que com esse mesmo pincel eu posso já fazer, ó, o contorno, tá? Muito cuidado nessa hora com essa tinta preta, pra gente não crescer a nossa peça, tá? Você viu que aqui veio afinando, aqui ela veio crescendo, mas eu vou crescer aqui um pouquinho mais, tá? Ó. E volto para esse pequenininho. Aqui embaixo aqui também, ó. Tinta bem ralinha, clareador, só não ralece demais para ela não escorrer no tecido, tá? Olha aqui. Esse pedacinho também é todo preto. Deixei 1 milímetro, menos de 1 milímetro dessa aqui da parte do bule pra alça, sem a tinta preta, tá? E aqui ela vai subir, mas essa aqui eu já faço depois, tá? Aqui eu vou fazer bem fininho também. Pego aqui, olha, a tinta tá no pincel apenas de um lado, é um pingo de tinta, tá? Não é muita tinta, não. A tinta pro lado de fora do pincel, ou o pincel em pé, gente, veja, olha. Sem tremer a mão pra não borrar, tá? Então, e deixo 1 milímetro também aqui sem a tinta, tá? Bem, passei essa tinta preta aqui, essa cinza aí é tinta preta. Agora, eu vou deixar secar, tá? Eu preciso dela seca para voltar e trabalhar sobre ela. Porque se eu venho com a tinta clara agora, o que vai acontecer? Eu vou borrar tudo aqui, né? Vou deixar secar e volto. Com essa tinta clara, a que eu passei aqui, eu vou passar em alguns pontos aqui, não em todos, tá? Porque também eu quero ela seca. Então, eu venho com ela aqui, porque eu vou trabalhar com a tinta branca sobre ela. E assim, ela não vai se perder quando eu venho trabalhando com a tinta sobre, tá? Olha, clareador, pego o clareador do lado de cá para não manchar com essas, tá? Aqui não tem nada colorido, apenas essas cores, olha. E com essa mesma tinta ainda, não sei se minha mão tá aí da frente, gente, espero que não. Aqui, ó, também tem um risco aqui com esse cinza, ó. E eu venho quase emendando nesse aqui, ó. Nesse preto que eu passei primeiro, né?
Clareador sempre. Aqui também, bem pouquinho. Tem que olhar que é pra gente não se perder, né? Aqui também, olha, em todo esse pedaço aqui. Ó, todo esse pedaço aqui com essa tinta cinza, tá? Ó, estou com o pincel número 6. Ele é legal pra gente trabalhar nesses pequenos pontinhos aqui também, tá? Agora, aqui, gente, vai ter um cinza um pouquinho mais escuro, mas eu deixo para fazer depois que esse mais claro secar. Então, como eu disse, aqui é etapa, tá? Olha, aqui eu marco também, ó. Esse, tá vendo? Esse traço aqui, ó, é com essa tinta clara também, ó. Um pedacinho ali. E eu venho riscando aqui, ó. Clareador. Tá? Pego aqui. Do lado dessa, ó, ela vem aqui e sai aqui, ó. Tá? Ela pega aqui, vem, sai do ladinho aqui, ó. Mas então eu vou assim, fazendo, esperando secar, né? Fazendo, esperando secar um pouquinho. E aqui eu tenho o cinza, tá? É o cinza claro, o mesmo que eu fiz esse aqui. Aqui ele ficou mais escuro, né? Porque esse cinza mesmo sendo cinza claro, no tecido branco, esse tecido é de boa qualidade. É o da Santa Margarida, gente. Ele é uma delícia para trabalhar. Trama fechadinha, a pintura rende bastante. É muito bom esse material, tá? É o Santa Margarida. Sem fazer propaganda, mas eu preciso te falar, né? Do material. Então, eu vou trabalhar aqui, olha, clareador. E começo a preencher aqui, eu vou botar tinta branca. Eu troquei até aqui o pratinho, porque, tá vendo? Ela não está tão ralinha quanto as outras, né? Mas eu preciso hoje dela assim. Porque eu faço aqui o suposto inox. E vamos dar a cor que ele merece, né? Olha, aqui tá o cinza claro. Já ponho aqui, porque eu quero ter certeza que eu vou conseguir. Aqui eu estou buscando fazer essas cores. Nem vou limpar o pincel não, tá? Porque eu já venho direto. Dessa marca, vou procurar não ficar com a mão na frente. Dessa marca aqui pra cá, eu faço com esta mistura. Olha o pincel, vou até limpar o pincel aqui, ó, no próprio tecido. Pego um pouco da tinta branca, não misturo totalmente, tá? Mas pego assim, ó, e clareador. Aqui, eu te dou uma dica de não usar brochinha. O pituá eu não uso, eu uso uma brochinha muito antiga também, boa. Mas aqui é uma pintura de linha reta, então eu não acho legal trabalhar com a brochinha, porque a brochinha entende-se que ela é para esfumaçar de forma circular. E o pincel não, a gente domina o pincel, tá? E eu venho, olha, com uma tinta branca, esse pingo de tinta cinza, clareador mais o cinza, e vou espalhando aqui, ó. Tá vendo? Retinho assim o pincel, mas venho cobrindo, passando até mesmo, olha, sobre essa tinta preta que não tem problema, porque eu volto para reavivar essa tinta preta. Então, eu sigo com essas tintas. Se você conseguir trabalhar com a brochinha sem esfumaçar de forma circular, fique à vontade, tá? Eu prefiro assim. Esfumaço bem, gente. Aqui eu estou cobrindo a trama do tecido, tá? Olha, esse ladinho aqui,
apesar de ter esse cheirinho da tinta cinza, é mais claro. Aqui eu faço com a tinta branca, tá? Então, olha, vou esfumaçar pra valer. Epa. Com esse pouquinho da tinta branca, eu vou passar aqui nesse meizinho, ó, porque eu venho depois com a tinta branquinha sobre aquela cinza que eu passei nesse pedacinho aqui. Porque lembra que eu fiz um risquinho aqui com a tinta preta, ele é bem apagadinho, mas com preto, mas eu precisava deixar, né? Então, ó, agora, nesse ladinho aqui, estou só com a tinta branca, no mínimo, é o mínimo mesmo, tá? E a gente precisa já passar a tinta de forma quase que seja o suficiente, tá? Para não ter que estar voltando aqui em cima e fazendo misturinha, como eu faço quando é metal dourado. Ah, quando é o dourado, nossa, a gente vem e vem, vai e volta, espera. Mas é assim, né? A gente precisa disso. Aqui agora eu deixo quase na direção dessa marca, é com essa misturinha. Ó, veja que aqui tem, né, uma saidinha. É aqui que eu vou passar essa misturinha, porque é quase o tom daqui, tá? Então, passo aqui também. Não tem problema que eu passe sobre a tinta preta, assim como eu fiz no outro. Mais um pouquinho dessa tinta cinza com clareador, porque aqui está no tecido puro. Ela vem e me faz um... Oi, tem um negócio aqui, gente. Ela faz um movimento aqui, ó. Tá? E eu vou respeitando. Clareador. Aqui nesse pedacinho, ó, com o cinza claro puro, eu faço aqui. Aqui é só o cinza, não ponho tinta branca. Pelo menos não agora. Se for preciso, depois eu venho também ajustando, tá? Esfumaço para ela chegar no lugar.
Aqui também, olha, nesse pedacinho, ó, clareador, porque está em tecido puro também. Aqui, ó, espalho bem essa tinta com essa misturinha. Aqui hoje o que predomina é o cinza, tá? Passo aqui, ó, também, ó. Mais um pouquinho do clareador também. E aqui, tá? Até aqui. Lembra que eu fiz, né, uma marquinha aqui, então ela para aqui. Mas com esse cinza, ó. Cinza. Depois eu volto refazendo essa pintura, tá? Aqui, pouquíssimo. Deixa um pedacinho ali do tecido sem a tinta, ó. Tecido ali sem tinta é a tinta branca depois. Desculpa aí, gente, o barulho, tá? Aqui. Esse que eu deixei aqui é tinta branca, tá? Assim como aqui. Ai, Deus amado. Esse pedaço aqui todo, ó, eu vou preencher com a tinta branca, respeitando as laterais aqui, tá? Então, como é só isso mesmo, eu vou adiantar aqui. Ah, sim, detalhe, olha aqui, vou marcar para você os lugares que eu vou fazer com a tinta branca, tá? Aqui, aqui. Eita, já tá escurecendo aqui a sombra. Ó. Preencho esse pedaço, esse aqui e essa parte aqui do bico. Mas com cuidado que é para não borrar essa cinza, tá? E vou adiantar aqui e já estou voltando. Vou deixar aqui dar uma puxadinha, não é secar totalmente. Vou preencher toda essa alça com a tinta preta, menos esse pedacinho aqui. Esse aqui vai se mantendo aqui, com essa cor do cinza, tá? Pra cá tudo eu vou preencher com a tinta preta também, tá bom? Passei a tinta preta, gente, agora com esse pincel de cerda macia, que é o número 8, como eu falei. Aqui não pego o clareador, porque olha, aqui eu faço uma linha com essa tinta cinza. Aqui eu faço uma linha com essa tinta cinza. Isso aqui são detalhes que tem e precisam ser feitos desta forma, tá? Aqui tem vendo, um pedacinho e aqui, né, como eu falei, vou deixar, tá? Com esse pincel ainda, olha, sem tinta praticamente nenhuma, tá? Eu pego ele, gente, aqui, ó, desse jeito aqui, ó. E vou trazer ele assim, ó. Ó, veja como eu venho com ele. Aqui eu venho virando esse pincel. Não lavo, apenas limpo, porque eu vou agora passar o pincel aqui. Aqui eu não vou mexer agora, tá? É só mesmo para definir, mas são cores que a gente consegue fazendo desse jeitinho, é uma sobre a outra, tá? Aqui eu vou deixando secar com essa tinta bem ralinha, gente, bem ralinha mesmo, tá? Ponho aqui uma quantidade suficiente para fazer a primeira parte. Olha, clareador, além dela estar bem ralinha, clareador bastante. A tinta cinza claro também, tá? Bem pouco, dessa vez é pouquíssimo, tá? Olha, vou deixar isso aqui bem clarinho, bem ralinho. Com esse pincel de cerda molinha, gente, ele é bem molinho mesmo, tá? Muito bom pra gente fazer esses acabamentos. Pego a tinta, deixo ela toda aqui, limpo, olha, no pano para tirar o que eu acho que seja muito. Porque agora eu vou passar esse pincel apenas sujinho sobre essa tinta que eu passei. Peguei o mínimo dessa tinta aguinha branca, limpei aqui
E vou terminar de acertar aqui, ó. Desculpa aí, gente, o barulho, tá? Pincel número 6. Passo essa tinta ralinha aqui, nesse pedacinho, olha só. E quando essa tinta ralinha aqui secar, aí eu venho passando uma outra por cima, que é para ela chegar no ponto certo, tá? Com essa misturinha aqui ainda, limpo o pincel, porque eu sigo fazendo aqui um pouquinho do clareador. Tudo eu passo o pincel no paninho, tá? Pra tirar, não ficar nenhum excesso aqui no pincel, tá? Porque realmente ele tem que estar bem ralinho. Aqui está no pano puro, porque vai ser o cinza mesmo, tá? Ela vem aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ele é mais claro. Passei, limpei o pincel de novo e vou esfumaçar. Sempre seguindo aqui, tá? O desenho. Essa tinta branca eu fiz com aquela sem diluir. Agora eu venho também com essa tinta bem ralinha, porque eu refaço essa tinta branca. Vou refazer essa tinta branca aqui e essa aqui, com essa tinta ralinha, tá? Passei essa aguinha da tinta branca aqui, cobrindo as tramas do tecido que tenha ficado sem. Qualquer coisa depois eu volto e faço uma revisão, porque aqui é tudo bem pouca tinta, tá? Mas não pode deixar a trama aparecendo, né? Se põe demais também, fica duro o tecido quando seca. Assim como eu fiz aqui, com essa mistureba aindazinha aqui, olha, bastante clareador. Essa tinta bem aguadinha. É uma pinturinha muito delicada, tá? E ficou um cinza, quase nem aparece, né? Eu nem peguei dessa vez, tô aproveitando o restinho da parte que ficou. Lavo o pincel e troquei o pincel para esse número 10. Olha, a dica que eu te dou, não jogue seus pincéis velhinhos fora, use enquanto puder. Na verdade é relíquia, né? Pincel bom hoje, olha. Pego, tiro aqui no pano, porque agora eu vou trabalhar sobre essas. Esqueci de deixar o pincel na água, sempre deixo meu pincel na água quando eu vou trabalhar, porque eu não gosto desse barulho que ele faz no tecido. Então, com essa tinta, isso aqui é tudo muito delicado, tá? Vem passando essas tintas, pego o clareador, porque eu vou tentar aqui fazer, olha. Vou tentar fazer uma cor aqui que lembre bem o inox, tá? Mas para isso, tem que ter paciência, olha, cobrindo bem a trama do tecido, tá? Clareador. Opa, pelinha não, né? Ih, vem, filhinho. Ih, Deus amado. Então, veja que eu vou esfumaçando, o pincel em pé de lado.
Depois, com o pincel pequenininho, eu acerto esses cantinhos, tá? Veja que o pincel quase não sai de cima do tecido, né? Porque assim eu ajusto as tintas aqui, ó. Cubro trama, tem trama ainda aqui sem pintar, pela quantidade de tinta que eu passei, né? Então, agora a gente tá pintando para valer e eu preciso que ele fique. Com esse mesmo pincelzinho, eu refaço aqui, ó, apenas o pincel sujo. Tá? Agora eu troco de pincel, porque aqui eu ponho essa tinta clara pura para manter essa, tá vendo? Esse detalhe aqui. E então aqui vou passar um pouquinho do clareador aqui, olha, para ajustar as traminhas, tá? Que aqui eu ainda vejo trama. Não pode ficar trama sem pintar, né? Mas isso aqui é legal para você ver que tá bem ralinha mesmo a minha tinta. Eu não posso deixar ela assim, tá? Com esse cinza, cinza mesmo, tá? Ele vem aqui. E fica quase na direção desse tinta preta, quase, mas não fica, tá? Clareador. E agora eu já pinto mesmo, né? Aqui eu não estou nem fazendo base, aqui eu tô pintando mesmo já, tá? Porque ele vem moendo aqui, ó. Lavo esse pincel, vou trazer essa tinta branca ralinha até aqui, ó. Clareador. Desculpa se minha mão ficar na frente, gente.
aqui. Lavo o pincel, sempre que trocar de tinta. Cinza claro. Eu continuo aqui. Tá no tecido puro, esses pedacinhos que eu deixei aqui, né? Então, agora eu venho também já pintando pra valer, tá? Ó. Isso quer dizer que eu vou refazer essa tinta. É uma base, assim como eu fiz em todas. Aqui, essa tinta branca. Clareador. Com esse pincel ainda número 8 de seda macia, eu vou preencher a tampinha. Oi, tá uns carocinhos aqui, porque tá secando, gente. E o meu cantinho de trabalho é aqui na frente à janela, por isso essas sombras, às vezes, das nuvens, né? Olha, clareador bastante. Tô raspando, tá vendo, ó, esse restinho aqui. Nem limpo o pincel, porque faço aqui. Vou preencher toda essa tampinha com essa tinta, tá? Mesmo passando, ó, por cima dessa marca da tinta preta que eu botei, tá bom? Até aqui, tá? Um pouquinho da mesma misturinha e passo aqui no pezinho dele também. Aqui. Eu vou passar apenas esse pincel sujo com essa tinta, tá? Aqui mais um pensamento dessa tinta cinza, porque eu faço aqui, ó. Esfumaço com o pincel de lado, clareador sempre, e vou, ó. Só ali, acerto aqui, tá? Acerto mais um pouquinho aqui. Lavo aí. Deus amado, bagunça que eu fiz. Lavei o pincel, gente. Consegui derrubar aqui o pincel, bati no telefone, desconectei o telefone, tornei água. Jesus, é assim, né? Com essa mesmo, com esse eu lavei o pincel, tá? Agora, pego aqui, ó, um pouquinho desse restinho da misturinha, sem esse tinta, sem esse cinza, porque eu vou terminar aqui, ó, de fazer o que eu comecei, tá? Clareador, né? Porque eu parei aqui pra mostrar a você que eu ia diminuir esse pé, tá? E com o clareador eu vou quase definindo isso aqui, ó, quase, tá? Essa parte cinza. Mas aqui eu continuo, tá vendo? Olha, esfumaçando sobre essa tinta preta. Por quê? Aqui, com o mínimo mesmo dessa tinta cinza, olha, bem pouquinho, tá? Eu vou já marcar aqui, ó, que já estava marcado, né? E eu fiz favor de apagar, tá? Ó, o mínimo. Aqui também, ó. Tá? Qualquer coisa aqui também, se mudar, gente, não tem problema, tá? Porque afinal é uma pintura, né? É uma releitura, na verdade, aqui. Mas a gente vem fazendo conforme nós conseguimos, tá? Claro que nunca vamos fazer perfeito 100%, pois perfeito 100% é só nosso Deus, então nunca vamos conseguir, né? Aqui vai ser bem clarinho,
como aqui também. Bom, gente, espero que você assista esse vídeo, esteja gostando. Vou dividir ele um pouco, né, porque ele é bem detalhado. Eu preciso dividir, tá? Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus, quero agradecer a você que se inscreveu, que vai se inscrever, tá? Se você estiver gostando, dê o seu like, compartilhe, né? E assim eu continuo com essa oportunidade de trazer até você essas belezuras, tá? Então, um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau. Não perca a parte final.